Há uma definição de mercado. O mercado é um animal arisco. Foi justamente no governo Lula, de 2003 a 2008, o mercado financeiro dobrou de tamanho. Se eu for na Faria Lima agora falar que sou seu amigo... Vamos falar que eu sou comunista. Comunista! É o dinheiro que procura se proteger e procura se valorizar tanto quanto possível. Você acha que a discussão sobre orçamento, ajuste fiscal, é uma discussão honesta no Brasil? Não. Eu não vejo esse governo conseguindo fazer esse ajuste. O mercado está nervoso. O dólar chegou a bater 6,30. Campos Neto ficou assistindo, né? O circo pegar fogo, Campos Neto é um agente do mercado financeiro, né? Como é que acalma o mercado? Dá dólares para ele que ele se acalme. No mercado é isso. Péssimo isso. Você considera essa preocupação do mercado justa? A gente sabe que o mercado odeia o governo, Lula, o PT, a esquerda. E é engraçado. O mercado isso. Nunca vai jogar a favor desse governo. Tá. E por que eu falo que é engraçado? Porque foi justamente no governo Lula, de 2003 a 2008, o mercado financeiro dobrou de tamanho. Tá? Então não tinha o motivo para eles não gostarem do governo Lula. Tá? Mas é fato que não gosta. É fato que não gosta. Mas é uma questão talvez menos de questões econômicas e mais valorativas e ideológicas. Mas o que acontece? Como eles comandam o mercado, né, e não tem esse ajuste tributário, esse ajuste fiscal que a gente precisa, eles jogam com isso. Tá? Então, o que eu adoro, como é que isso verdade, funciona na prática? Desculpa, Paulo. Porque, assim, a gente sempre ouve essa explicação, mas você tem ideia de como é que isso se dá na prática? Por exemplo, minha pergunta é assim, existe um grupo de WhatsApp da Febraban e tá todo mundo lá, os donos dos bancos estão ali, né, se falando, esse Lula é um filho da... Vamos lá, aumenta esse dólar aí. Olha, dos banqueiros... Eles conversam, eles tomam café, eles se encontram. É um grupo pequeno, né? Então, provavelmente se encontram. Eles se comunicam. Sim, absolutamente. Né? Não tem como. Um cafezinho mesmo, qualquer coisa. Mas os donos dos bancos, né, não são o problema. Tá? Eles não são o problema. O problema é quem está. O velho Marx diria que é o capitalismo. Né? Não, são os gestores. Não é o dono. É que na relação que a gente fala, agente principal, que o principal é o dono e o agente é quem faz a administração. Tá? Então, o que acontece? Os diretores querem colocar o dinheiro deles para dentro. Tá? Então, são contra o governo e aproveitam disso. Falam, olha, o governo está gastando mais hoje. Não, mas não quero saber se é para melhorar a condição das pessoas, se está financiando o crescimento, qualquer coisa, ou simplesmente está passando para o consumo. Não quer saber disso. Tá? O que eles falam? A conta não fecha, então vai ficar mais caro para eu te emprestar. E eu quero que fique mais caro, porque aí eu não tenho trabalho para fazer a alocação de capital. Eu vou trabalhar com renda fixa, tá? Vou emprestar para o governo, porque não tem risco eu emprestar para o governo. Então, quanto mais o governo gastar, para eles, é mais fácil de ganhar dinheiro. Fica muito fácil essa conta. Eu não preciso ir para a Bolsa, não preciso ir para qualquer outro ativo de maior risco, porque um ativo que não tem risco e me traz um retorno grande, tá bom, é isso que eu faço. Então, é uma manobra sórdida, né? É um negócio que... Como é que escapa disso? Olha, para escapar, a gente teria que voltar... Muita gente fala que eu sou fiscalista. Eu não sou fiscalista, mas a gente tem que fazer o ajuste das contas públicas. E é algo bem difícil. Eu não vejo esse governo conseguindo fazer esse ajuste. Não por incompetência dele, tá? Porque eu estou vendo que o Haddad tentando fazer um trabalho, tanto que o Haddad, para mim, ele envelheceu uns 15 anos, né? É impressionante. Em pouco tempo, porque ele apanha do PT internamente bastante. Ele está apanhando de todos os lados. Sim. Então, ele está fazendo um trabalho hercúleo e não está conseguindo traduzir esses resultados. Então, eu não vejo esse governo com capacidade de fazer esse ajuste. E isso pode Porque falta o quê? Força política? Força política, porque para fazer esse ajuste ele tem que cortar, basicamente, os recursos que são destinados para o Congresso, né? que é
o orçamento secreto. Eu tenho 2 E se trechinhos ele- do livro que eu trouxe para ler E depois se ele aqui. tirar isso, ele perde sustentação política. Governabilidade Então vai... não tem como. Acabou. Então vai Você chegar está no dizendo, final. então, Paulo Dutra, você está dizendo que o orçamento secreto Hoje é o grande empecilho. é o grande inimigo do ajuste fiscal. É o grande inimigo do ajuste fiscal, é o orçamento secreto. A gente sempre aprendeu, né, que a gente não deve personalizar o mercado, né? O mercado é o mercado, não é uma pessoa, não tem sentimento. pessoal, Mulher né? histérica. É, mas até que ponto dá para acreditar nisso? Isso ainda é uma verdade para você? Porque, pô, a gente viu aí recentemente episódios aí. Polícia Federal descobre que tinha um plano de militares para assassinar o Lula, para tomar o governo, para dar um golpe militar. Dólar não aconteceu, não subiu nem um centavo, não aconteceu nada. Haddad anuncia que vai isentar quem ganha menos de 5 mil reais, que vai mexer no bolso dos super ricos. Aí o mercado veio, dólar, bolsa. E aí? O mercado não é pra gente personalizar, mas ele tem sentimentos? Ele fica ofendido, magoado? Como é que é essa história? O mercado é um animal arisco. Se é que existe essa figura mercado assim, nesse sentido simbólico que você está colocando. Para mim, o mercado é o dinheiro. É o dinheiro que procura se proteger e procura se valorizar tanto quanto possível. E nesse ponto não está errado, que a função do capital é essa mesmo. Como é que eu vou proteger o meu patrimônio e como é que eu vou valorizar o meu patrimônio. Na hora que se ameaça de intervir nesse patrimônio, ele reage. Então o golpe de Estado não mexe no patrimônio. Porque um governo totalitário simplesmente vai dizer, olha, está proibido greve, está proibido manifestação, não vai ter aumento de salário mínimo, quem reclamar vai preso. Nós vimos isso. A gente deu risada. Eu vivi isso na época da juventude e jovem adulto, um país que regime militar. E a gente obedecia, não tinha alternativa. Ou vai preso, vai ser torturado, vai exilado. Era a alternativa. Então, o capital é isso. Infelizmente, é um ser meio mercenário nesse sentido. Ele quer ter proteção e valorização. Isso é o mercado, não é as pessoas, não. Não é são o dinheiro. pessoas. Não. Não dá tem para personalizar. Não tem uma turma num grupo Tem de um WhatsApp líder. ali. Não existe não existe um isso. grupo de WhatsApp com o dono da XP, o dono não da existe Ágora, isso. e eles se conversam, tomam um café, não tem isso. Não, existe um cara perseguido Você sabe, chamado Luiz Inácio. Eu vou dizer outra coisa Então, para você, até que vem meio então de um existe lado, sentimento, existe um lado ideologização. assim, um pouco filosófico que eu vou colocar aqui. Existe um dos homens mais sábios que teve na humanidade, para mim, foi Darwin. Sim, Ele fez a teoria da evolução e desmistificou um monte de coisa, inclusive religião. O Darwin definiu 2 instintos, matrizes, fundamentais no nosso DNA. Todos, o seu, o meu, e de todos que estão nos ouvindo. É o da sobrevivência e o da reprodução. Exato. O nosso inconsciente trabalha constantemente obedecendo esses 2 instintos. E o mercado é isso. Ele tem o instinto da sobrevivência, que é? Preservar o patrimônio. E o da reprodução, que é? Valorizar o patrimônio. Eu acho que nunca nenhum economista falou isso. Eu estou falando aqui... Mas é muito uma bem ótima falado. imagem. Não é? Boa Quem imagem. sabe eu estou criando até uma inspiração inédita, que se circular aí vai criar aquela frase do Janete. É que ele é cruel. Né? O mercado é cruel. darwiniano. Ele quer sobreviver e se reproduzir. E ele não faz outra coisa além disso. Ameaça a sobrevivência ou ameaça a reprodução é um animal ferido. Ele reage de forma agressiva. Se você não entender que é isso, ficar procurando, não, mas é o fulano, é o Beltrano, é na Faria Lima, daqui ou dali. Ele está em todo lugar onde o dinheiro está estacionado. É a velhinha aqui, né? Qualquer coisa. Você acha que a discussão sobre orçamento, ajuste fiscal, é uma discussão honesta no Brasil? Não. Primeiro, que ajuste fiscal é sempre feito na classe mais pobre, em cima do mais pobre. Né? O que eles passaram mais rápido foi o fim do abono salarial, BPC,
só sobre a classe mais pobre, né? O que era para taxar os mais ricos ali, que estavam na proposta, não, isso aí deixa para depois. Então foi um terrorismo ali meio que coordenado, né, entre mercado, tanto que o mercado, quando explodiu a taxa de câmbio, o Congresso passou 2 dias, foi lá e aprovou essa parte que prejudica as classes mais baixas, aprovou rapidinho e o mercado se acalmou. Por que será que isso acontece, né? Então, já que o mercado é tão preocupado com o ajuste fiscal e tinha no pacote do arcabouço fiscal cortar 70 bilhões é 1% da taxa de juros, né? Por que não faz uma pressão para a taxa de juros ser 1% menor, então? No controle do mercado tem poder para isso, o mercado financeiro. Até porque quem faz essas exigências de para quanto a taxa de juros tem que ir é o mercado financeiro, né? Então ele não está preocupado em que o governo corte 70 bilhões. Ele está preocupado que o governo corte 70 bilhões das classes mais pobres do orçamento público para que tenha 70 bilhões a mais para pagar em juros da dívida, né? Tudo bem que a gente está falando aqui de déficit primário e para a gente não confundir com o que eu estou falando de déficit nominal. Mas no final das contas, para as pessoas entenderem melhor, é que se a preocupação realmente é em diminuir o custo, né, da máquina pública, o custo do orçamento público, existe um conflito distributivo no orçamento público. Então, quando eu falo que o Congresso todo representa 1% da população, é essa briga pelo pedaço maior do orçamento público. E essa briga do pedaço maior do orçamento público está indo para 1% da população, né? As classes mais pobres, a classe trabalhadora não está representada lá, salvo, né, algumas honrosas exceções de alguns parlamentares, mas 90% do Congresso não está representando a sociedade como um todo, né? Isso é, digamos assim, um desvio muito, muito ruim no nosso sistema político, para que a gente realmente melhore as condições de vida da sociedade como um todo, né? O que você está esperando do Galípolo, hein? Deve mudar alguma coisa? Ou ele vai ser uma cópia do Roberto Campos Neto? Eu tenho feito essa análise, Alder, assim, do que esperar, né? Eu tenho uma certa esperança. Eu vou te explicar por quê. Ele sempre foi, academicamente, um grande crítico, né, do modelo neoliberal. Tanto que ele está sempre alinhado com os economistas mais progressistas, principalmente aqui da Unicamp, né? Justamente, economistas, assim como a Maria da Conceição Tavares, que tem uma visão da economia política, né? A economia não é uma ciência exata, a economia é uma ciência social. Então, a grande crítica da Maria da Conceição Tavares é que a gente precisa estudar a economia política, né? A economia vem depois, a economia não é o fim, a economia é o meio, né? Sim. O fim é o bem-estar de toda a sociedade. O que a gente tem que fazer para isso? Aí eu vou estruturar um modelo econômico para atingir esse fim. O que a gente faz com o modelo liberal é o inverso, né? A economia virou o fim e aí eu arrumo os meios para me encaixar no que a gente acha que é a teoria econômica dominante. E nesse ponto, o Gabriel Galípolo, antes dele ser nomeado para ser diretor primeiro e depois presidente do Banco Central, ele sempre foi um grande crítico, né? Ele sabe, ele conhece essas ideias, ele fazia parte dessas ideias de você ter uma visão diferente de como operar a política econômica. É óbvio que quando você está lá dentro, que eu falo, você está no modelo dominante e você acaba ficando meio refém do sistema. Tipo, você é mais uma engrenagem que colocaram você lá e essa engrenagem vai rodar conforme roda as outras engrenagens, né? Então eu tenho um pé atrás de como vai ser essa gestão dele frente ao Banco Central. Mas eu tenho uma esperança de que, como presidente do Banco Central, ele consiga operar essas engrenagens, né, para que elas rodem da maneira que ele acredita como acadêmico que é, né? É um rapaz novo, o Gabriel Galípolo, mas é uma mente, sob o ponto de vista da economia, brilhante, né? Então ele tem conhecimento para isso. Agora, será que ele vai conseguir, né, azeitar essas outras engrenagens para girar no ritmo que a economia realmente precisa, que a sociedade como um todo precisa? Eu tenho, sinceramente, essa esperança, sabe? O mercado acaba fazendo os presidentes do Banco Central refém, né? Você acha que ele vai tentar segurar o dólar, pelo menos, mais do que o Campos Neto? Eu acho que sim. Eu acho que sim. O Campos Neto eu fiz até uma crítica quando o dólar saiu desse patamar. Eu operei durante algum tempo o mercado futuro de índice Bovespa, que segue a mesma lógica do mercado futuro de dólar, do mercado futuro de taxa de juros. E nessas operações no mercado, você sabe que você mexe muito com as emoções, né? Então, se começa ali um movimento de burburinho que o dólar vai subir, todo mundo quer comprar, né? E aí gera aquele que a gente chama do efeito de manada. Todo mundo sai correndo para comprar dólar e aí é uma profecia autorrealizável. Vai subir, todo mundo compra e sobe.
o Banco Central ele tem um poder incomensurável, porque ele não tem limite, o Banco Central não tem restrição financeira, né? Apesar da gente colocar restrição financeira nas reservas internacionais, mas a princípio ele não tem. É como você sentar numa mesa de pôquer e querer dar um all-in em alguém que tem fichas ilimitadas. Você não vai fazer isso. O mercado não vai fazer isso, entendeu? Então eu acho assim, a minha crítica na gestão do Campos Neto nessa descolada aí da taxa de câmbio é que se ele tivesse agido no momento certo e dado uma porrada na mesa da forma certa, no momento certo, talvez o mercado não teria, o dólar não tivesse chegado nos 6. Não teria coragem de desafiar ele por tempo ilimitado. É tipo assim, vamos desafiar o cara por tempo ilimitado. Será que alguém vai fazer isso? Pelas suas palavras aí, então você está dizendo que houve um movimento, o chamado ataque especulativo aconteceu. Não sei se de forma organizada, deliberada. Talvez não coordenada, mas o movimento era bastante evidente, era bastante evidente, visível inclusive, né? Então será que se quando o cara foi lá e falou, vou pôr todas as fichas na mesa, se empurrasse as suas fichas, o cara ia manter as apostas, o outro que estava do lado ia apostar também? Eu ia falar, peraí, né? Você põe as fichas, entendi, dá aquela encarada e fala assim, eu tenho muito mais aqui, se você me encarar, né? Então, até no meu vídeo eu falei que é tipo dar o tapa na mesa. O cara pôs a mão, dá um tapa. E até porque o Banco Central não precisa usar só dólar à vista, né? Existe a ferramenta que a gente chama de swap cambial, que é uma ferramenta de você trocar taxa de juros por variação cambial. Imagine que você é um empresário que precisa fazer hedge cambial. E você sabe que vai precisar de 100 mil dólares daqui a um mês. E você começa a ver esse movimento de que o dólar vai disparar. O que você faz? Você vai lá e tenta comprar o dólar agora, para garantir que, sei lá, tá 6 agora, pode estar 7 no dia que chegar o boleto para eu pagar 100 mil dólares. Então, o mundo empresarial também faz esse tipo de movimento, não especulativo, mas para se proteger. Ele fala, pô, vai subir. Então, o que é a ferramenta swap cambial? O Banco Central entra e vende, é como se ele estivesse vendendo dólar à vista, mas ele está vendendo um contrato que a gente chama de swap cambial. Ele está falando assim, Aldrin, você tem esse boleto de 100 mil daqui a um mês? Toma aqui esse contrato, compra, você paga só a variação da taxa de juros até lá. O dia que chegar lá, interessa quanto vai estar o dólar, eu te dou os 100 mil dólares. E você me paga a taxa de juros. Então ele se chama swap cambial por isso. Eu troco o dólar por taxa de juros. Então o Banco Central tem ferramentas para utilizar que não seja dólar à vista, né? Campos Neto ficou assistindo, né, o circo pegar fogo. Campos Neto é um agente do mercado financeiro, né? O Brasil é um paraíso para os super ricos, né? Um paraíso para a expropriação e acumulação de capital. Isso é inegável, né? Qualquer estudo sério que mostre o sistema tributário brasileiro mostra isso, de que você está transferindo a maior parte da renda das populações mais baixas via tributos, né, para as populações mais ricas. Um exemplo simples que a gente está falando de taxa de juros, né? Quem paga a taxa de juros é a arrecadação do governo, né? É o orçamento público. Esse orçamento público ele vem da maioria da classe baixa porque a gente tributa muito consumo. Sim. Então se eu pegar aqui 95% da população são populações de classe de renda baixa, 90% do orçamento público e 50% dessa arrecadação vem do consumo, a grande maioria do orçamento público está saindo das classes mais baixas, de impostos que são coletados via consumo das classes mais baixas. E elas estão sendo transferidas para os mais ricos quando você paga uma taxa de juros tão alta em títulos da dívida. Porque quem detém os títulos, que é a grande crítica do rentismo, quem detém os títulos da dívida pública são os mais ricos. São aqueles que têm como poupar e têm como investir e comprar. Se você pegar aquele orçamento do Tesouro Nacional de quanto é que está indo, né, para os grandes fundos de pensões, para as grandes instituições financeiras, para os grandes agentes econômicos, a grande maioria desse orçamento que é pago em juros está indo para essa classe. Então, você está transferindo via cobrança de tributação, principalmente via consumo das classes mais pobres dos mais ricos. Há uma definição de mercado. O mercado tem nome, sobrenome, não é uma entidade espiritual, né? Porque quando a gente lê na mídia, o mercado é uma entidade espiritual, né? O mercado está nervoso. Tá errado isso? Né? Não, péssimo isso, porque você fica uma coisa etérea, né? Como se ele fosse quase que um deus mitológico, sabe? Assim, ele está nervoso. Uma nuvem que então, paira. como é que acalma o mercado? Dá dólares para ele que ele se acalma. Então, assim, o mercado está nervoso, o mercado. Então, aqui, primeiro, definição de mercado.
o mercado é a interação dos agentes econômicos. Quais são os agentes econômicos? Famílias, empresas, governo, setor financeiro e setor externo. Tudo isso interagindo é o tal do mercado, que foi a primeira parte sua que você falou muito bem. Então, definição de mercado é a interação dos agentes econômicos. Quando a gente tira uma parte disso e chama isso do mercado financeiro, da onde que veio isso e como que isso funciona, né? Quando a gente quer escutar, né, o que vai acontecer com a economia, quer chamar os economistas para conversar, se você puxar na sua cabeça, é que você é muito jovem, não dá para puxar tanto, mas assim, quando você pega uma análise, por exemplo, 40 anos atrás, você ia perguntar para quem o que era economia? Para os grandes empresários no Brasil. Você ia conversar com Antônio Hermílio de Moraes, você ia conversar com quem emprega, com quem gera emprego e renda. Só que este patamar do chamado capitalismo industrial, ele já transmutou. Nós estamos há muito tempo já no chamado capitalismo financeiro. Então, quem que você escuta para dizer o que é a economia, o que vai acontecer a economia, ou se está indo tudo bem na economia? Nomes. O economista de um banco, o economista do fundo de asset, o economista do mercado financeiro. Então, essa é uma movimentação importante para a gente entender, porque para o mercado financeiro, o capitalismo financeiro é o dinheiro pelo dinheiro. Não existe ninguém está preocupado, o capitalismo financeiro como um todo, ele não está preocupado se você aumentou o desemprego, se você diminuiu o desemprego, ele vai precificar tudo. Então, uma relação completamente precificada e mercantilizada. Então, esse é outro ponto. Existe um grupinho de WhatsApp? Não. As decisões são monolíticas? Não, é um grupo só? Não. Mas o mercado financeiro no Brasil é extremamente concentrado. É outro ponto. E um outro ponto importante é que nós temos uma moeda que ela sofre muitos ataques especulativos porque a gente tem ferramentas de derivativos, nós temos várias ferramentas que propiciam isso. E quanto mais mercado financeiro comandando, menor controle de capital vai ter. Você quer ver uma coisa simples? Se eu disser aqui, nós deveríamos ter controle de saída de capitais no Brasil. Vai todo mundo ter um chilique, um ataque histérico aqui. Comunista! Só vão faltar xingar isso. O que é isso que eu estou querendo dizer? Foi o mês passado. Nós não temos nenhum tipo mais de controle. E, recentemente, nós abrimos mais ainda o mercado de câmbio para arbitragem, para especulação. Então, quando você me pergunta, Carlos, isso pode acontecer de novo? Sim, pode. Então, nós vamos ter 220... Não, para o mercado financeiro não falta. Existe. Para o mercado financeiro, quanto menos, melhor. Ah, sim, porque claro. Qual que é? Mas o certo seria ter mais regulação. Ideia? O capital precisa ser livre. O liberalismo. Se eu não deixar o capital livre, depois é difícil de voltar. E aí a mídia, ela trabalha como o quê? Os investidores estão indo embora. Qual? Não teve saída de dólares. Tivemos saída de dólares, realmente. E uma grande parte foi, sabe por quê? Lucratividade das empresas multinacionais, porque o Brasil está 2 anos crescendo 3%. Então, nós precisamos tomar cuidado com a forma que isso chega. Mas isso está dominado de uma maneira tão profunda nas pessoas, que elas acham mesmo que não tem que ter controle de capital, que a taxa de juros tem que subir. Então você repete o que a gente chama do discurso Faria Lima para qualquer pessoa, mesmo que não entenda nada de mercado, ela repete, porque é isso que ela vê na televisão o tempo todo. O efeito manada. Sim. O curioso é que hoje, inclusive, a gente postou, hoje é dia de TBT, né? A gente postou uma entrevista, um trecho de uma entrevista do Fernando Haddad. Ele tinha um programa de entrevistas na TV Brasil, se eu não me engano. E ele entrevistou o Delfim Neto.
Você viu essa entrevista? Não, não me lembro. Curiosíssimo, está no nosso perfil no Vou Instagram. olhar lá. Eu peguei o corte exatamente que eles estão conversando sobre o sistema financeiro, sobre o mercado, e ambos concordam. Olha só, o ministro da Fazenda do Lula conversando com o ministro da Fazenda da ditadura militar, ambos concordam com a necessidade de regulação Sim. do mercado financeiro. Porque isso inclusive, segundo o Delfim Neto, que também é um pesquisador, um historiador da economia, né? Isso inclusive foi o que levou à quebra da Bolsa em 29, a crise de 2008. Sim, e eu sou Você do concorda? mesmo jeito que nós precisamos de regulação nas redes sociais, nós precisamos de regulação no mercado financeiro. Porque é uma frase bem simples. Não existe livre mercado. O mais forte bate no mais fraco. Por isso que você precisa de uma estrutura reguladora. Seja ela uma agência reguladora que iniciou... primeiro país a ter agência reguladora, os Estados Unidos. Entendeu? Então, são construções muito importantes. Se você não tiver controle de capitais de nenhum tipo, é dali para cima do que aconteceu agora. Então, vai acontecer? Vai. E quanto menos regulação tiver, mais o risco você tem até o processo democrático. Porque você abala um governo inteiro, seja ele qual for. Então, por mais que se diga se o governo gosta ou não gosta de Lula ou do que for, a gente sabe que o neoliberalismo, ele é o quê? Pró-abertura de mercado, ele é pró-privatizações. Então, esse é o mote. Se você tiver um mote contrário, ele também vai agir contra. Agora, a regulação é importantíssima, é fundamental. Agora, a chance disso acontecer é mínima. Quando você fala em regulação, tem gente que fica de cabelo em pé, né? Isso, Olha, mais Estado, interferência mais estatal. Estado, Só que não existe capitalismo sem Estado. É simples assim. O capitalismo só existe porque existe o Estado. É o Estado que sustenta e mantém o capitalismo. Então, não existe. O Estado tem dois monopólios. O monopólio da força e o monopólio da moeda. Então, para você organizar o capitalismo, não existe. Você precisa do Estado. Então, essa é a construção básica. A proposta de uma regulação para o mercado hoje, para o sistema financeiro, deveria partir de onde? Ministério da Fazenda, governo, presidente da República, legislativo, sociedade civil? Ela poderia ocorrer até junto. Eu acho que teria que vir de cima para baixo, porque de baixo para cima é muito difícil por uma razão simples. 73% da mídia econômica é financiada por banco. Sim. Então, ela não vai vir da mídia, entendeu? Então, ela teria que vir, digamos assim, do Ministério da Fazenda ou do que fosse, ou até eventualmente de um banco central.